O nosso espírito é a coisa mais importante que existe em nós. Isso porque é através dele que nós somos ligados ao Espírito Santo e podemos viver um relacionamento íntimo com Deus. Já a nossa alma tem um papel muito importante em nossas vidas, porque ela nos torna únicos seres, com desejos, sentimentos, planos e sonhos. E se entregarmos a nossa alma ao Senhor, diariamente tudo ocorrerá bem em nossas vidas. Deus ama tanto o nosso corpo que o escolheu para ser o santuário do seu espírito. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse sobre isso. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 6. E por causa disso, não devemos aceitar coisas que possam prejudicar a nossa saúde. Devemos cuidar do nosso corpo, pois a nossa saúde física está diretamente ligada à saúde espiritual. Por esse motivo, hoje eu vou te apresentar 5 alimentos sagrados que nós podemos comer. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vamos lá! E o primeiro alimento sagrado é o peixe. Uma das principais atividades econômicas em torno do Mar da Galileia e do Rio Jordão nos tempos de Jesus era a pesca. Tanto é que alguns dos seus discípulos de Cristo eram pescadores profissionais. Vamos ler o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 4. Andando à beira do Mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiam. Indo diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, os seguiram. Mateus capítulo 4, versículo 18 ao 22. Os peixes de água doce e salgada eram uma das principais fontes de alimentação daquele povo, já que eles não tinham muitos recursos financeiros. E além disso, esse alimento ajudava a garantir a boa saúde do corpo dos judeus. E esse continua sendo um ótimo aliado na saúde física e mental dos seres humanos. Até hoje, os peixes, especialmente gordurosos, têm benefícios muito positivos para nós. Espécies como salmão, truta e sardinhas são ricas em ômega 3, que nos ajuda a manter o cérebro e o corpo saudáveis, além de nos ajudar a controlar o nosso humor e o nosso peso. O segundo alimento são as frutas. Todos nós sabemos que as frutas fazem parte da dieta de quase todo mundo que deseja se manter saudável. Afinal de contas, elas são ricas em vitaminas, proteínas e fibras. O que talvez você não saiba é que esses alimentos também faziam parte da mesa dos povos da Bíblia, principalmente as uvas, os figos e as azeitonas. Sim, as azeitonas são consideradas frutas, porque elas são formadas através das flores de oliveiras e possuem sementes. As uvas eram muito usadas para o vinho, mas havia ocasiões em que elas eram consumidas frescas, na época da colheita. Além disso, elas também passavam por um processo de secagem, e assim ser guardadas e consumidas durante todo o ano. E outras frutas como romãs e tâmaras também eram consumidas e faziam muito bem para aquelas pessoas. Em 1 Samuel capítulo 30, que narra uma das batalhas do rei Davi contra povos inimigos, vemos a importância e o valor nutricional das frutas. Veja o que está escrito: encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. 1 Samuel capítulo 30. As dietas ricas em frutas estão ligadas a todos os tipos de benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de muitas doenças graves. Então, se você não está comendo muitas frutas, comece a mudar o seu hábito. O terceiro alimento é o mel. Não é por acaso que o mel é tido por muitos como sendo o ouro líquido. Afinal de contas, ele nos oferece inúmeros benefícios à saúde. No Antigo Testamento, nós temos diversas situações de Canaã como sendo a terra que manava leite e mel, ou seja, tinha tudo que o povo hebreu precisava para viver. No Novo Testamento, a Bíblia nos mostra que João Batista viveu um tempo no deserto e sobreviveu com uma dieta à base de insetos e mel silvestre. É óbvio que era o segundo alimento que fornece
a ele toda a energia e saúde necessária para suportar o calor do dia a dia e o frio à noite. Isso acontece porque o mel é muito rico em enzimas e antioxidantes muito potentes. Além disso, uma única colher de mel é capaz de melhorar o nosso sistema imunológico e nos proteger dos ataques de vírus que costumam nos deixar doentes. O quarto alimento é o azeite. O azeite de oliva sempre foi recomendado como uma parte de uma dieta saudável e equilibrada. E muito antes da primeira vinda de Jesus à Terra, as pessoas já cultivavam as oliveiras e extraíam o óleo das azeitonas para consumir e usá-lo como um medicamento para diversas enfermidades. Além disso, o azeite tem uma simbologia bíblica muito importante. Representa a presença do Espírito de Deus. No livro de Gênesis, quando as águas do dilúvio tinham cessado e a arca de Noé ainda navegava sobre as águas, não é solta uma pomba que retornou trazendo um ramo de oliveira? E depois, Jacó, ao ter duas experiências sobrenaturais com Deus em Betel, colocou naquele lugar uma coluna de pedra e derramou o azeite sobre ela. Os judeus também utilizavam o azeite nos seus sacrifícios. O azeite é conhecido como um medicamento entre aquele povo. Em Lucas capítulo 10, vemos na parábola de Jesus que o bom samaritano usa o azeite onde as feridas do homem que tinha sido atacado pelos ladrões, isso porque o óleo era conhecido por ajudar a cicatrizar os ferimentos. E a história mais importante de todas envolvendo o azeite está em Mateus capítulo 26, que nos conta que antes de ser preso, Jesus foi com os discípulos ao Getsênime, também conhecido como Jardim de Oliveira, e a escolha desse lugar não aconteceu por acaso. O nome Getsênime significa tanque do azeite, e assim como uma azeitona precisa ser prensada, Jesus teria de ser sacrificado e esmagado para que a humanidade pudesse receber a unção de Deus e o Espírito Santo. E o quinto alimento é o pão. Com certeza o pão é um alimento básico, mas consumido em todo o mundo há milhares de anos. Tanto é que no livro de Êxodo, que narra alguns dos fatos bíblicos mais antigos, Deus pede para que Moisés prepare pães com a melhor farinha de trigo e faça sumo sacerdote entregá-los na tenda do encontro, que era onde o Espírito do Senhor habitava. Na verdade, o pão era consumido em quase todas as refeições. Eles eram um pouco diferentes, porque eram feitos com farinha de cevada, que era mais fácil de cultivar do que o trigo, e os estudiosos em nutrição acreditam que esse alimento fornece pelo menos 50% das calorias que as pessoas ingeriam diariamente. E ainda hoje, nós continuamos a consumir o pão por vários motivos diferentes. E o pão de Ezequiel, que é citado na Bíblia, é um dos tipos de fibra rica feito apenas por grãos geminados e sem farinha. Esta também é uma outra opção saudável de pão. Tá bom então, para concluir, eu quero dizer que quanto menos importância nós damos ao nosso bem-estar físico, mais nós estamos dizendo a Deus para que nós não nos cuidamos, que na verdade é o santuário dele. Isso significa que além de ter uma vida de oração constante, ter o costume de ler, meditar na palavra de Deus e praticar o amor ao Senhor, nós também precisamos comer bem.